Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Gênesis. Estamos no ciclo de Abrão. O primeiro ciclo é a criação, do capítulo 1 ao capítulo 11. Agora nós estamos no ciclo de Abrão, que começa então no capítulo 12. Estamos no nosso nono encontro, Gênesis capítulo 15, de 1 a 21. Ora, este capítulo 15 é composto de duas tradições. A tradição javista do século X, a tradição eloísta do século IX, início do século VIII. Como vimos, a tradição javista, Deus vem chamado de Javé. Está ligado ao ciclo daqueles que saíram do Êxodo, chefiados por Moisés. Assim vem composto o texto javista. Temos alguns versículos que fazem ligação do texto javista. Nós temos também, dentro desse capítulo, um texto de tradição eloísta, né? Que depois nós vamos destacar. Então, nós vamos ver esse texto javista do capítulo 15. Então, só vou citar os textos javista, né? Texto javista, onde Deus é chamado de Javé. Então, nós vamos pegar, então, os versículos que compõem esse texto javista. Versículo 1. Depois desses acontecimentos, Javé dirigiu a palavra a Abrão através de uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Este versículo primeiro se liga ao último versículo do capítulo 13. Versículo 2a. Abrão respondeu: Senhor Javé, o que me darás? Versículo 3b. Um dos servos de minha casa que será meu herdeiro. Versículo 4. Então Javé dirigiu essa palavra a Abrão: seu herdeiro não será esse, mas alguém que sair do sangue de você. Versículo 6. Abrão acreditou em Javé e isso lhe foi acreditado como justiça. Versículo 7. Javé disse a Abrão: Eu sou Javé, que fez você sair de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Versículo 8. Abrão respondeu: Senhor Javé, como vou saber que irei possuí-la? Versículo 9. Javé lhe disse: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Versículo 10. Abraão levou a Javé todos esses animais, partiu pelo meio e colocou cada metade na frente da outra, mas não partiu as aves. Versículo 11. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abrão as enxotava. Versículo 12. Quando o sol ia se pondo, um torpor caiu sobre Abrão e ele sentiu muito medo. Agora pula para o versículo 17. Quando o sol se pôs e veio a noite, uma labareda fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Versículo 18. Nesse dia, Javé estabeleceu uma aliança com Abrão, nesses termos. Então, a aliança de Abrão é feita aqui. A sua descendência eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Versículo 19. Os queminitas, cerezeus, cadimoneus. Versículo 20. Os heteus, fariseus, rafaitas.
Versículo 21. Amorreus, cananeus, gergeseus, jebuseus. Então, aqui termina o texto javista, né, que é da tradição que saiu do Egito, né, do século X, que foi depois da tradição oral, se transforma em tradição escrita no século X. Agora nós vamos ver o texto eloísta do capítulo 15. Deus é chamado de Elohim. Versículo 1b. Eu sou o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Versículo 2b. Continuo sem filho, e Eliezer de Damasco será o herdeiro da minha casa. Versículo 5. O Senhor conduziu Abrão para fora e disse, Elohim, né? Conduziu Abrão para fora e disse, erga os olhos ao céu, conte as estrelas se puder, e acrescentou, assim será a sua descendência. Versículo 13. Ele disse a Abrão, fica sabendo que a tua descendência será migrante nesta terra, que ela não possuirá. Ela será escravizada e será oprimida durante 400 anos. Versículo 14. Eu serei juiz também da nação à qual eles servirão. Depois eles sairão com grandes bens. Com grandes bens. Versículo 14. Tu, em paz, te unirás a teus pais e serás sepultado após uma velhice feliz. Versículo 16. Na quarta geração, tua descendência voltará para cá, pois a iniquidade do Emorita não atingiu a seu auge. Então, este é o texto eloísta. O que nós podemos então dizer? Assim, este capítulo 15, retomando, temos duas tradições orais que depois se tornaram tradições escritas. Essas duas tradições foram unidas no tempo de Esdras, sumo sacerdote. A tradição javista está centrada no Reino do Sul, Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Os reis do Sul eram descendentes do rei Davi. A tradição eloísta era centrada no Reino do Norte, o Reino de Israel, cuja região era Samaria, a capital religiosa Betel. E os reis não eram descendentes de Davi, não pertenciam à tribo de Judá. A tradição, novamente repito, quando se refere a Deus, o chama de Javé. A tradição javista. A tradição eloísta, quando se refere a Deus, o chama de Elohim. Então, da próxima vez, nós já vamos fazer o comentário desse texto da tradição javista e depois vamos fazer comentário do texto da tradição eloísta. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.